Bom dia a todas as senhoras e a todos os senhores. Registro a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, da conselheira Yara Lins, conselheiro Josué Cláudio, conselheiro Fabiano Barbosa, conselheiro convocado Luiz Henrique, auditor Albert Furtado, auditor Mário Filho, e a presença da procuradora-geral, doutora Fernanda Mendonça. Há quórum, prossigo para declarar aberta a 39ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Ausentes, o conselheiro Ari Moutinho, em gozo de licença médica. O conselheiro Mário de Mello, por motivo justificado. E do auditor Alipe Filho, em gozo de férias. Em discussão, a ata da 36ª sessão ordinária, realizada em 10 de outubro de 2023. Não havendo objeção, dou por aprovada. Fase de expedientes e indicações, dou conhecimento ao Egresso Tribunal Pleno do relatório mensal de distribuição processual do sistema SPED, encaminhado pelo DEAP, no qual constam as distribuições que foram realizadas no período de 1º de outubro a 31 de outubro de 2023, em cumprimento da portaria número 13 de 2023, que regula a distribuição eletrônica de processos de competência do Tribunal Pleno. Para o conhecimento, foi previamente disponibilizado através do processo SEI 1696 de 2023. Registro o transcurso no dia 7 de novembro do aniversário do Tribunal de Contas da União e solicito registro na ata dos nossos trabalhos e posterior comunicação ao presidente ministro Bruno Dantas deste registro que agora proponho. Também registro e convoco todos para, no dia 9 de novembro, às 14 horas, estarmos todos na sessão especial de entrega do colar do mérito de contas a 14 personalidades escolhidas por este Tribunal Pleno, como todos sabem, não é? O Tribunal homenageia bienalmente 14 personalidades com o seu colar de mérito. E este ano teremos homenagens a diversas autoridades, empresários, servidores, gestores públicos. E estão todos, então, convidados para participar e, desde logo, convoco todos os conselheiros a estarem presentes. Sendo assim, da minha parte, está encerrada a fase de indicações e propostas. Está franqueada a palavra. Bom dia, senhores, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora-geral do Ministério Público, senhores servidores, minhas senhoras, meus senhores. Tão somente para endossar as palavras de Vossa Excelência com relação à passagem e comemoração ao aniversário do Tribunal de Contas da União, e especialmente o nosso tribunal. Nosso tribunal que completa 73 anos, eu há quase 19 aqui, na qualidade de conselheiro. Para nós é um regozijo e uma satisfação extraordinária. Cada ano que passa, cada um ano, uma comemoração diferente. E eu espero que nós possamos, nessa empreitada que realizaremos na entrega do colar do mérito de contas, nós possamos nos solidarizar com todos os servidores, porque é a comemoração do aniversário do tribunal, nós possamos comungar com todos os servidores, todos os procuradores, todos os conselheiros substitutos, esses 73 anos, e que possa transcorrer
a festa dentro do clima de festa. Clima de congraçamento, clima de harmonia, clima que a gente sempre vem defendendo que ocorra aqui entre nós. E, mais uma vez, reiterar as parabenizações ao Tribunal de Contas e pedir a Vossa Excelência também que estenda aos outros ministros, além do presidente Bruno, as nossas congratulações pelo dia do TCU, que é dia 7, dia do TCU, que para nós é uma instituição, se não do ponto de vista da dependência hierárquica, mas do ponto de vista da instituição de controle, a principal do nosso país. Tenho dito e agradeço a Vossa Excelência e a todos os servidores. Com a palavra a conselheira Yara Lins. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros, auditores, procuradora-geral. Bom dia, servidores. Que Deus possa abençoar o nosso dia, a nossa semana. E eu gostaria de dar conhecimento, senhor presidente, e ao Tribunal Pleno, da data de ontem, encaminhei expediente à presidência solicitando que fosse expedida comunicação à Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas e à Secretaria-Geral de Controle Externo, determinando o impulsamento imediato dos processos de minha relatoria, que já tenham exaurido o prazo regimental para a manifestação, tendo em vista que esta conselheira tomará posse em 1º de 12 de 2023, na presidência, e possui somente mais 3 sessões para relatar e julgar os processos ainda em trâmite. Também tenho uma cautelar, mas farei posteriormente, Excelência. Quanto ao expediente de Vossa Excelência, já recebi e já determinei o encaminhamento dos memorandos solicitados a ambos os setores, ao Ministério Público e à Secretaria de Controle Externo. Obrigada. Continua franqueada a palavra, conselheiro Josué Cláudio. Desejar bom dia a todos e todas, agradecer a Deus por mais este dia de trabalho, desejar a todos um bom dia de trabalho e fazer das palavras que me antecederam também que minhas manifestações são as mesmas. Muito obrigado. Conselheiro Fabiano Barbosa. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Apenas para ratificar as manifestações que me antecederam e desejar a todos um bom dia de trabalho. Palavra ao conselheiro convocado Luiz Henrique. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de aderir a todas as manifestações, excelência. Muito obrigado. Auditor Mário Filho. Muito obrigado, senhor presidente, e bom dia a todos. Eu quero aderir a todas as manifestações, parabenizações que me antecederam, desejar uma ótima sessão a todos. Muito obrigado. Auditor Albert Furtado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Apenas para reiterar as manifestações anteriores. Com a palavra ao Ministério Público, doutora Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça. Obrigada, presidente. Bom dia a todas e todos. Também aderindo à parabenização emanada de Vossa Excelência ao Egrégio Tribunal de Contas da União e desejar também uma boa sessão a todos nós. Não havendo mais nada a ser tratado nesta fase. Excelência, eu gostaria... Desculpe, excelência. Vossa Excelência tem a palavra para relatar a cautelar. Além de me associar a todas as manifestações, também gostaria de parabenizar pela passagem da sua data natalícia, desejando felicidade, saúde e muitos anos de vida. Registro o aniversário do Washington Ferreira ali em junho, no dia 2 de novembro. E gostaria de comunicar, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução 3 de 2012, que ontem, ao verificar a inexistência dos requisitos em deferir medida cautelar nos autos de 15.537 de 2023, que trata de representação interposta
pela empresa Sensinet Brasil Serviços de Telecomunicações Limitada contra a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, SEDUC, para apuração de possíveis irregularidades acerca do pregão eletrônico número 372/2023. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Agora sim, encerrada essa fase, passamos aos julgamentos adiados. A julgar. Não. Adiados. Vou inverter a pauta de julgamentos adiados, tendo em vista que há um pedido de sustentação oral e, portanto, vou dar prioridade a esse processo. O processo é de relatoria do auditor Albert Furtado e é o número 17.010 de 2021. Presidente. Senhor presidente, só um minuto, só um minuto. Vossa Excelência, com a palavra. Eu vou retirar o meu pedido de sustentação oral, Excelência. Não haverá sustentação oral. Obrigado. Bem, Senhor presidente, verifico que há um pedido de vista aqui. Do conselheiro Josué Cláudio, é isto? E do conselheiro Fabiano. Há dois pedidos de vista. Do conselheiro Josué Cláudio e do conselheiro Fabiano. Gostaria que me confirmasse. Do conselheiro Josué Cláudio já me confirmou. Sim, há um pedido de vista meu. Apresentei voto vista, mas parece-me que a questão já está pacificada, porque... Então não é recente o seu pedido, só do conselheiro Josué Cláudio. Vista concedida ao conselheiro Josué Cláudio. Sendo assim, eu retomo a normalidade da pauta, já que não há sustentação oral. No primeiro processo, do conselheiro Júlio Pinheiro, cuida-se de embargo de declaração. Inicialmente, concedo a palavra ao Ministério Público. Presidente, neste processo teve voto vista do eminente conselheiro Fabiano. Não sei se gostaria de ler o seu voto. Mas, inicialmente, Vossa Excelência tem a palavra. Tem a palavra. Tendo em vista o processo 10.164, onde trata de prestação de contas do senhor Jucimar de Oliveira Veloso, prefeito municipal de Tefé, relativamente às contas do exercício de 2012, contra o acórdão 35 de 2022, se insurgiu o embargante e o entendimento, após leitura do voto do relator, do eminente conselheiro Fabiano, em seu voto vista, o entendimento deste Ministério Público é acompanhando parcialmente o relator, reconhecendo a preliminar de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, mas entendendo também parcialmente com o eminente voto vista do relator, do conselheiro Fabiano, pela manifestação, uma manutenção do acórdão por ser uma peça opinativa e devendo ser mantida em sua integralidade. Senhor presidente, A palavra, Vossa Excelência. é só para antecipar. Eu ultimamente tenho acompanhado a manifestação do conselheiro Fabiano com relação a essa questão prescricional, mas eu vou além do que, obviamente, nós já temos compactuado ou comungado aqui em termos de pensamento, relativamente à prescrição. Eu vou, além disso, recomendar que a Câmara Municipal observe essa questão da prescrição, porque cabe, segundo o entendimento em contas de prestação de contas de gestores municipais, que o tribunal diga acerca dessa questão prescricional. O conselheiro Fabiano vem defendendo
de uma forma muito brilhante, eu tenho acompanhado, e eu só, além disso, recomendo que a Câmara observe essa questão prescricional. Em discussão. Há um voto visto, Vossa Excelência? Sim, eu apresentei voto vista, mas me parece que Vossa Excelência está aderindo, então, o meu voto ao posicionamento da eminente procuradora. Na verdade, eu entendo, me permita, Excelência, Júlio Pinheiro, na qualidade de relator desse processo, eu gostaria de apresentar uma pequena retificação do meu voto vista para encampar integralmente o posicionamento do Ministério Público, que eu acho que é mais cabido, porque não só encampa aquilo que eu apresentei no meu voto vista, como parcialmente aquilo que o senhor encampou, que o senhor entendeu, compreendeu no seu voto, que foi exatamente o que faltou no meu, que foi reconhecer a prescrição. Então, reconhecendo a prescrição, mas mantendo-se válido o parecer prévio. Então, peço licença a Vossa Excelência para abandonar o meu voto vista e encampar o posicionamento da Procuradora. Eu apreço só para recomendar a Câmara, até porque que observe esses aspectos estabelecidos lá no voto, dentro do voto. E aí eu estou de acordo com Vossa Excelência. Ok, obrigado. Então, no desembarque de declaração, o voto condutor, que é do conselheiro Júlio Pinheiro, encampa a proposta do Ministério Público. Em discussão, em votação. Alguma objeção? Senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, conselheiro. Até então eu pretendia acompanhar Sua Excelência, conselheiro Fabiano. Todavia, como mudou aqui, né, o cenário, eu vou divergir, então, e manifestar no sentido de que não cabe prescrição do parecer prévio emitido por esse Tribunal de Contas, considerando não só que é uma peça opinativa, digamos, no caso da Prefeitura, não totalmente opinativa, né, com um certo grau de vinculação, mas porque o julgamento das câmaras ele não pode ocorrer sem o parecer prévio. Então, entendo eu que não cabe prescrição nesse caso. O tribunal tem que emitir seu parecer, e aí, de repente, como Sua Excelência, o conselheiro Júlio Pinheiro mencionou, lá na Câmara, que é o órgão julgador, lá que se reconheça a prescrição, então. Mas aqui, no parecer prévio, peço vênias para divergir pela não ocorrência da prescrição nesse caso. Bom, está declarado. Me permite só palavra, Excelência. esclarecimento em relação ao meu entendimento e a razão por que eu aderi ao voto da eminente procuradora é que ela declara a prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias, mas mantém válido o parecer prévio para encaminhamento à Câmara. Então, só para deixar bastante claro, esse é o meu posicionamento. Foi exatamente assim que eu entendi e acresci essa recomendação de que a Câmara observe esses aspectos prescricionais. Vossa Excelência. Então, Excelência, eu entendi errado, porque no parecer prévio, o tribunal não condena, né? Então, foi por isso que eu entendi errado, então. Então, eu estou acompanhando. Se o parecer prévio está sendo emitido, estou de acordo. Então, estou de acordo. A unanimidade. Processo seguinte, 11.615/2018, é tão antigo que tem vistas minhas, e aí eu já não sei. Vossa Excelência, conselheiro relator, pode explicar qual é a minha posição nesse processo? Presidente, eu confesso a Vossa Excelência que eu não encontrei manifestação de Vossa Excelência, mas esse processo é exatamente no mesmo sentido do anterior, que nós acabamos de julgar, e fazendo essas recomendações que eu sugeri. Só para esclarecimento. De toda forma, como há um registro aqui no sistema de que eu pedi vistas, eu transfiro a presidência à conselheira Yara Lins. Eu me manifestei. E desde já, digo a Vossa Excelência que, embora o conselheiro relator não tenha encontrado, mas aqui encontraram, e o meu voto, à época, fevereiro de 2021, foi no sentido de emitir parecer
recomendando à Câmara Municipal a desaprovação das contas do prefeito. Ainda não estava prescrito o processo. Oficiar a Câmara Municipal de Itacoatiara, julgar irregular a prestação de contas, aplicar multa, enfim, há uma série aqui de coisas que eu, na época, fiz como voto vista, mas realmente agora está prejudicado, porque provavelmente está prescrito. Mas eu transfiro a presidência a Vossa Excelência, eu não posso participar do julgamento. Assumo a presidência, colocando em julgamento o processo, com a palavra o relator, e vejo também que tem um voto vista do conselheiro Fabian. Está pacificado? Pacificado. Considerando aprovado, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Só queria uma observação, Excelência. Aprovado, foi registrado o meu voto? Então, é por maioria, né? Por maioria. Ok, obrigado. Que eu não prestei atenção. Ainda no processo 14.254 de 2021, houve pedido de vista do conselheiro Fabiano Barbosa. A palavra está com o relator. Eu não apresentei o voto visto. Alguma divergência quanto ao voto do relator? Está aprovado. Processo 16.941 de 2021, houve pedido de vista da conselheira Iara. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu vou acompanhar a manifestação da eminente conselheira. Voto modificado em sessão. Alguma divergência? Aprovada a unanimidade. Pauta do auditor Mário Filho. No primeiro processo, há um destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. E houve pedido de vista do conselheiro Fabiano Barbosa. A palavra está com o relator. Obrigado, senhor presidente. De forma bastante resumida, o meu voto nesse processo é pela aprovação das contas com ressalvas e o encaminhamento das impropriedades relativas a atos de gestão a um processo autônomo. Em suma, esta é a minha manifestação. Inicialmente, passo a palavra ao conselheiro Fabiano Barbosa. Eu estou de acordo com o voto do relator. Palavra com o conselheiro convocado Luiz Henrique. Excelências, obrigado, presidente. Excelências, eu fiz alguns destaques nos processos da sessão de adiados e também na sessão ordinária dessa data. E, assim, para não tomar muito tempo de Vossas Excelências, o destaque já foi incluído com a antecedência de praxe. Me coloco à disposição, caso haja alguma dúvida em relação à minha manifestação, mas vou me limitar apenas em reiterar respeitosamente a manifestação, pedindo licença à Sua Excelência o relator para divergir nos termos do destaque inserido no sistema, me colocando mais uma vez à disposição, caso haja alguma dúvida em relação à minha manifestação. Obrigado, senhor presidente. Há duas manifestações, vou colocar em discussão e em votação. Conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanhe o relator. Conselheira Iara Lins. Com o relator. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o relator. Por maioria, vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique. Presidente, Vossa Excelência não colheu meu voto, eu também acompanho o relator. Vossa Excelência não fez um voto vista? Não apresentei voto visto. Não. Desculpe. Acompanhe o relator, então, não é? Sim. Processo seguinte, 12.485, 2017. Também houve pedido de vista do conselheiro Fabiano Barbosa e há um destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra, Vossa Excelência. Conselheiro relator. Senhor presidente, como Vossa Excelência bem disse, houve um voto vista do conselheiro Fabiano, ao qual eu aderi. Já o conselheiro convocado Luiz Henrique manifesta-se aderindo à minha proposta primitiva, antes da adesão ao voto vista do conselheiro Fabiano. Em suma, essa é a minha manifestação. Então, conselheiro Fabiano
O voto já está declarado. Conselheiro convocado Luiz Henrique. O meu voto, Excelência, como já disse, né, foi inserido no sistema e eu adotei como voto a manifestação primitiva de Sua Excelência o relator, no sentido de apenas reconhecer a prescrição e dar ciência ao Ministério Público Estadual. Esse é o voto, Excelência. Obrigado. Colho os votos. Conselheiro Júlio Pinheiro. Relator, Excelência. Conselheiro Yara Lins. De acordo com o conselheiro Fabian. Com o relator, que aderiu à proposta do conselheiro Exatamente. Fabian. Conselheiro Josué Cláudio. Voto com o relator. Por maioria. Vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique. Processo 12.564/2017. Indago a Vossa Excelência. Esses processos todos estão apensos? Estão apensos. Até o 10.435, certo? Certo, e as manifestações são as mesmas. Muito bem. Houve pedido de vistas do conselheiro Fabiano Barbosa e destaque o conselheiro convocar Luiz Henrique. Com a palavra, Vossa Excelência. Eminente relator. Mesmo caso, senhor presidente. Eu aderi ao voto vista do conselheiro Fabiano Barbosa e o conselheiro convocado Luiz Henrique opta pela minha manifestação anterior. Conselheiro convocado Luiz Henrique, é isto? Reiterando o voto, Excelência, respeitosamente. Ok, Excelência. Em discussão e votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Excelência. Conselheiro Yara Lins. Com o relator. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o relator. Da mesma forma, vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique. Prevalece a proposta de voto. Processo 12.928, de 2020. É do mesmo jeito, Excelência? Alguma objeção? Alguma observação? Então está aprovado o voto, a proposta de voto por maioria, vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Processo 14.967/2022. Vossa Excelência pode me dizer quais estão apensos a ele? São apensos, Excelência, o 14.967, 2022, 14.874, 2022, 14.637, 2022, são os três apensos. Nos três, houve pedido de vistas do Ministério Público. Inicialmente, o Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro convocado. Excelência, vou me resumir tão somente a reiterar o voto inserido no sistema, respeitosamente às divergências. Com a palavra o Ministério Público. Não houve manifestação vista. O parecer está colocado pela procedência do recurso, Excelência. Sem divergência. Houve pedido de vista também do conselheiro Fabiano Barbosa. Houve manifestação escrita? Não houve, salvo engano, Excelência. Na verdade, presidente... No 637 houve manifestação. Exatamente. Em um deles houve manifestação, Excelência. E? Eu reitero Vossa Excelência tem o voto. Vossa Excelência vota como conselheiro convocado? O conselheiro Fabiano Barbosa. Eu, por conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração,
por não ser possível, do meu ponto de vista, aplicar a prescrição a processos anteriores à promulgação da emenda constitucional. Vossa Excelência, então, vota por conhecer o recurso Conhecer e negar provimento. e negar provimento. E Vossa Excelência Reconhecer a prescrição tão somente. conhecer o recurso e reconhecer a prescrição. Exatamente, Excelência. Em discussão e votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Para não parecer que seja posição divergente das anteriores, eu vou acompanhar o voto do eminente conselheiro Fabiano. Conselheiro Yara Lins. Por maioria, vencido o relator. Processo seguinte, da pauta do auditor Luiz Henrique, 16.773, cuida-se de embargos de declaração. Com a palavra o Ministério Público. Presidente, nesse processo, nos autos 16.773, também nos apensos 16.774 e 16.775, com todos em embargos de declaração, manifestação deste Ministério Público é no sentido do eminente relator pelo reconhecimento da prescrição nos três casos, reiterando temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e também tendo em vista a ausência de regulamentação específica desta Corte de Contas sobre a prescrição, assim aplicando por analogia a legislação federal em simetria com o que tem sido aplicado no TCU e em outras cortes de contas. Então, o entendimento é pelo conhecimento dos embargos e o provimento, tendo em vista a ocorrência da prescrição ordinária. Indago ao relator se esses processos todos estão apensos, Excelência. São 3 processos apensos. Então, nós presidente. estamos julgando os embargos nos 3, no mesmo sentido. Vossa Excelência está de acordo com a manifestação do Ministério Público? Totalmente de acordo, Excelência. Obrigado. Há um voto vista do conselheiro Fabiano Barbosa, Sim. que é No sentido, Excelência, de conhecer e negar provimento aos embargos em razão do meu entendimento de que a emenda constitucional foi posterior ao julgamento de mérito do processo. Então, entendendo pela impossibilidade de retroação, ou pela impossibilidade de retroatividade dos efeitos da emenda a julgados a matéria já julgada por esse tribunal. em discussão, em votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Com divergência, Excelência. Conselheiro Yara Lins. Conselheiro Josué Cláudio. Voto com o relator. Com o relator é o conselheiro, é o auditor Luiz Henrique. Desculpe, só para deixar claro isso. Certo? Muito bem. Então, prevalece a divergência, o voto visto, por maioria. Vencido o conselheiro Josué Cláudio. Processo 13.662/2022. Houve pedido de vista da conselheira Yara Lins. Há voto? Não, Excelência. Pacificado. Está? Houve um voto, Excelência,
Conselheira Yara, Vossa Excelência está retirando o destaque? Sim, o voto estou visto? retificando. Ah, perdão. Vossa Excelência pode repetir o número do processo, Excelência, por favor? 13.662, 2022. 13.662, o 18º da pauta. Ok. Agora sim. Há alguma divergência? Está aprovada a proposta de voto do auditor Luiz Henrique. Processo seguinte, 15.659, 2022, houve pedido de vida da conselheira Yara. Também, Excelência, retifico o meu voto para acompanhar o relator. Alguma divergência? Nenhuma. Aprovada a proposta de voto do auditor Luiz Henrique, também neste processo. Processo 13.148, de 2023. Pedido de vista. Houve da procuradora e do conselheiro Fabiano Barbosa. Com a palavra, o relator. Excelências, nesse processo, eu sou voto vencido, minha posição é minoritária, trata-se de prescrição também, de forma que reitero respeitosamente a manifestação. Com a palavra, o conselheiro Fabiano Barbosa. Obrigado, presidente. Aqui a minha divergência é exatamente idêntica à exposta no julgamento do processo anterior, em razão, ou seja, pelo conhecimento e negativa de provimento ao recurso, em razão da decisão ter sido proferida anteriormente à vigência da emenda constitucional 142 de 2022. Com a palavra, o Ministério Público. Presidente, também o entendimento do MPC é reconhecido, já reconhecido, por ter aplicação da subsidiária da Lei Federal 9.873/99, diante da lacuna existente em períodos anteriores à emenda constitucional e tendo em consideração também que prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer momento, embora não tenhamos, em momento anterior, reconhecido, entendo que pode ser feito neste momento em face de recurso de reconsideração. Portanto, o parecer vista é no entendimento do eminente relator de conhecer o recurso da provimento pela ocorrência da prescrição. A proposta de voto acompanha o entendimento do Ministério Público, mas há divergência aberta pelo conselheiro Fabiano Barbosa. Em discussão e votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Uma divergência, Excelência. Conselheiro Yara Lins. Conselheiro Josué Cláudio. Voto com o relator. Da mesma maneira, temos, por maioria, vencido o conselheiro Josué Cláudio. Prevalece o voto do conselheiro Fabiano Barbosa. Pauta ainda do auditor Luiz Henrique, o processo é o 14.222 e houve pedido de vista do conselheiro Fabiano Barbosa, que tem destaque. Ouço o proponente, auditor Luiz Henrique. Obrigado, presidente. Da mesma forma, reitero a proposta nos termos que é inserida no sistema. Obrigado. A palavra ao conselheiro Fabiano Barbosa. Eu acompanho o relator no que pertine à ocorrência da prescrição, divergindo tão somente do entendimento de que a prescrição fulmina o mérito da prestação de contas objeto do processo primitivo. Nessa razão, porque voto por conhecer o recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para fins de excluir a multa e alcance outrora aplicados em razão da ocorrência, mas mantendo julgado pela ilegalidade do quarto termo aditivo ao convênio. Está em discussão. Em votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, eu ia pedir vista nesses autos para dar uma olhada com mais detalhe, mas eu vou me permitir continuar acompanhando, em que pese acompanhando o eminente, a divergência do eminente conselheiro Fabiano, em que pese eu continuar analisando de uma forma mais acurada um eventual posterior posicionamento diferente, mas por enquanto acompanha, Excelência, a divergência.
Vista concedida. O conselheiro Júlio Pinheiro. Não pedi vista, não. Eu vou acompanhar. Eu ia pedir vista, declinei do pedido de vista para exatamente... Vossa Excelência Finalmente, entendeu Vossa Excelência está acompanhando Estou quem? acompanhando, sim. Quem? O eminente conselheiro Fabiano. Mas Em eu fiz discussão e um votação, adendo somente. Conselheiro Yara Lins. Desculpe, presidente, é o processo? É o processo 14.222/2023. O conselheiro Fabiano Barbosa abriu uma divergência. Eu voto com o conselheiro Fabiano. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o relator, auditor Luiz Henrique. Do mesmo modo, então, temos o voto do conselheiro Fabiano Barbosa como vencido o conselheiro Josué Cláudio. Encerrada a pauta do auditor Luiz Henrique. Pauta do auditor Albert Furtado. No primeiro processo, a pedido de vista do conselheiro Josué Cláudio e do conselheiro Fabiano Barbosa também? Já foi. Então, só do conselheiro Josué Cláudio. Vista concedida. Pauta ainda do auditor Albert Furtado. Indago a Vossa Excelência se esses dois processos estão apensos aí. Esses dois estão apensos ao primeiro, Excelência? Sim. Então, as vistas foram concedidas nesses 3 processos ao conselheiro Josué Cláudio. No último processo do auditor Albert Furtado, há pedido de vista do conselheiro convocado, da conselheira Yara Lins, e destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra o relator. Presidente, eu vou pedir para tirar de pauta, para analisar melhor o destaque. Retirado de pauta. Encerrada a pauta de julgamentos adiados, pauta do dia. No primeiro, pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. No primeiro processo. Não. Bem, vamos tratar do processo 11.825, segundo processo, de 2019. O pedido de vista do conselheiro, aliás, a destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá. Meu voto foi devidamente disponibilizado e Sua Excelência, o eminente conselheiro substituto Luiz Henrique, menciona que a desatualização da transparência e afronta ao princípio da transparência da gestão fiscal e o eventual não obedecimento do limite máximo de despesa com pessoal. E meu voto é para emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal a aprovação com ressalvas das contas de governo do senhor Abraão Magalhães Lasmar, na qualidade de chefe do Poder Executivo de Santo Antônio do Içá, no exercício de 2018, conforme o que está estabelecido nos termos do artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal de 88, inciso 1º da Lei Complementar 0691, com o artigo 1º, inciso 1º, o artigo 29 da Lei 24.23 de 96, deste egrégio tribunal, e com o artigo 3º, inciso 2º da Resolução 09 de 97. Recomendar ao gestor atual da Prefeitura de Santo Antônio do Içá, quanto ao cumprimento de ditames da resolução do Conselho Nacional de Saúde,
nos termos no número 453 de 2013, no que tange à organização, estruturação e funcionamento do Conselho de Saúde Municipal, e determinar a Secretaria-Geral de Controle Externo, SESEC, se adote as medidas necessárias para a adaptação de processos apartados que esse tribunal vem decidindo, que deverão ser devidamente instruídos com a documentação constante desses autos, respeitando a competência de cada órgão técnico. Portanto, a SESEC se iniciará, trata-se de questões aqui de discussão de contas de governo e contas de gestão. Como vota, Excelência? Com a palavra, o conselheiro convocado, Luiz Henrique. Peço licença, Sua Excelência, o relator, para reiterar a manifestação inserida no sistema. Em discussão, em votação, conselheiro Yara Lins. Com o relator. Conselheiro Josué Cláudio. Voto com o relator. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com o relator. Por maioria, prevalece o voto do relator, vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique. Transfiro a presidência à conselheira Yara Lins para o julgamento do processo 13.658/2022, em que me encontro impedido. Assumo a presidência para relatar mencionado processo. Passa a palavra ao relator. Senhor presidente, constam-se nesses autos 13.658, exatamente, 2022, Secretaria do Meio Ambiente, Recursos e Revisão, Sandra Regina Loio Pena, e eu estou acompanhando o Ministério Público e o órgão técnico no sentido de conhecer do presente recurso de revisão interposto por Sandra Regina Loio Pena por preencher os requisitos da admissibilidade, dar provimento parcial ao presente recurso de revisão interposto por Sandra Regina Loio Penha, para determinar o chefe do Poder Executivo e ao órgão previdenciário, no prazo de 60 dias, procedam à inclusão de gratificação de tempo de serviço, a gratificação de tempo integral, produtividade de saúde, gratificação de risco de vida e atualização da parcela referente ao adicional de tempo de serviço. Determinar o órgão previdenciário, que no máximo prazo de 60 dias, encaminhe essa Corte de Contas a guia financeira do ato da aposentadoria. O eminente conselheiro Luiz Henrique inclui tão somente o adicional por tempo de serviço. É isso, Excelência? Portanto, é como voto. Conselheiro convocado, Luiz Henrique. Obrigado, senhora presidente. Então, somente para reiterar o destaque, Excelência. Obrigado. Em votação, como vota o conselheiro Josué Cláudio? Acompanho o relator. Como vota o conselheiro Fabiano Barbosa? Com o relator. Então, por maioria, aprovado de acordo com o voto do relator. Obrigada e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Nos demais processos, conselheiro Júlio Pinheiro, não há destaques nem pedido de vista. Os impedimentos não prejudicam o quórum. Estão aprovados os votos. Senhor presidente, diga. Vossa Excelência permite que eu me retire até o gabinete, porque eu estou recebendo uma informação que eu preciso dar uma checada? Da minha parte, quem sou eu para lhe proibir de ir e vir? Mas apenas... Vossa Excelência, fique à vontade. Ok. É muito rápido. Que eu não tenho nenhuma manifestação dos outros processos. Pauta da conselheira Yara Lins. Não... sim, exato. No processo número 15.299 de 2018, há destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra, Vossa Excelência. Conhecer a prescrição, julga legal em termos de convênio, regular a tomada de contas da parcela única. É o meu voto. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Obrigado, senhor presidente. Peço licença à Sua Excelência, conselheira Yara, para reiterar o voto divergente. Em discussão e votação, conselheiro Josué Cláudio. Acompanho a relatora. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com a relatora. Por maioria, vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique, prevalece o voto da conselheira relatora. Processo seguinte, 11.607/2019, também há destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique.
Com a palavra a relatora. A prestação de contas anual dos senhores Lourenço dos Santos Pereira Braga, Gedeão Timóteo Amorim e Genésio Vitalino da Silva Neto, ordenadores da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino. Destaco especialmente, como já explicado, em meu voto, os itens levantados no destaque que levaram ao alcance proposto do exame no arcabouço documental não vislumbram execução dos serviços contratados. Todos os itens questionados foram devidamente respondidos pelos interessados, de forma que é possível constatar a execução dos serviços em conformidade com os contratos listados. Isto diante do que se demonstra o relatório fotográfico e demais planilhas juntadas aos autos. É importante também trazer à baila o princípio da verdade material, o qual traduz a ideia de que, na apuração dos fatos, deve ser sempre buscado o máximo de aproximação com a certeza. Sua aplicação ao processo administrativo justifica-se na medida em que a administração, na busca constante pela satisfação do interesse público, não deve conformar-se com a verdade meramente processual. Dessa forma, mantenho o meu voto que está posto e é no sentido de julgar regular, com ressalvas, a prestação de contas, fazendo as devidas recomendações. É o meu voto. Com a palavra o conselheiro convocar Luiz Henrique. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Peço licença à sua excelência, conselheira Yara, para reiterar a minha divergência, seria no sistema, com uma exceção. Vou retificar o item 4 da minha manifestação, que passa a ser imputar débito ao senhor Lourenço dos Santos Pereira Braga, no montante e pelos motivos expostos na peça da DICOP, folhas 2.267, 2.297, e não aquele que inseri anteriormente, mas aquele descrito nessas páginas da manifestação da DICOP. Só essa alteração, senhor presidente. Obrigado. Em discussão, em votação, conselheiro Josué Cláudio. Com a relatora. Conselheiro Fabiano Barbosa. Relatora. Por maioria, prevalece o voto da relatora, vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique. Processo 12.134. Com a palavra a relatora. É o processo, ao analisar os autos, diante dos argumentos expostos pelos responsáveis e de acatar justificativas apresentadas, tendo em vista a boa-fé da completude de apresentação dos elementos de defesa. Não vislumbro, na ocorrência dos fatos, danos ao erário ou qualquer forma de intenção de macular as contas. Vislumbro que as falhas verificadas podem ser consideradas de cunho formal, por não se tratarem de desvio de dinheiro público, como também não havendo configuração de má-fé ou de qualquer fato ou ação concreta que tenha prejudicado a coletividade, assim não sendo necessário conduzir a dura censura. Neste sentido, por ausência de comprovada má-fé nos autos analisados, sou por optar pela recomendação ao órgão acerca da correção das falhas apontadas. Sendo assim, mantenho o meu voto já disponibilizado, ou seja, no sentido de julgar regular com ressalvas a prestação anual referente aos 3 gestores com determinações. Com a palavra o conselheiro convocado Luiz Henrique. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, pedindo licença à sua excelência conselheira Yara, reitero a divergência inserida no sistema. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação. Sente-se apto a votar, conselheiro Júlio Pinheiro? Ok. Então, conselheiro Josué Cláudio. Acompanho a relatora. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com a relatora. Por maioria, vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique. Prevalece o voto da relatora. Nos processos 12.000,
309 de 2023 e 12.308 de 2023, há destaques do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra a relatora. Trata do recurso de revisão interposto pelo senhor Gedeão Timóteo Amorim, secretário de Estado, contra o acórdão 1215/2021, que julgou irregular a prestação de contas e aplicou 2 multas ao recorrente no valor de R$ 14.894,73. Mantenho o meu voto no sentido de conhecer o recurso de revisão e, no mérito, dar provimento, de modo a reconhecer a prescrição punitiva, passando a julgar a prestação de contas do convênio, segundo a parcela, regulares com ressalvas e excluindo as multas. Com a palavra o conselheiro convocado Luiz Henrique. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Aqui, excelências, é aquela questão em que sou voto vencido, posição minoritária, em que eu apenas reconheço a prescrição sem análise do mérito. Eu peço mais uma vez licença à sua excelência para manter a divergência. Eu verifico que há um destaque do conselheiro... Fabiano. Não. Não há, não. Havia, foi retirado. Ah, tá bem. Muito bom. Então, postos os votos, colho o voto do conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanhe a relatora, excelência. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com a relatora. Por maioria, vence o voto da eminente relatora, mas com a divergência apontada pelo conselheiro convocado Luiz Henrique, por maioria, em ambos os processos. Transfiro a presidência, não, ainda não. No processo 13.864/2023 e 12.340 de 2023, há destaques do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra a relatora. Obrigada, presidente. Meu voto está posto, concordando, lendo apenas o final, concordando integralmente com o órgão técnico. Voto pela procedência da representação, sem aplicação de multa, mas recomendando ao órgão de origem que, quando das próximas licitações, observe os ditames da legislação de matéria e da lei da transparência. É o meu voto. Com a palavra o conselheiro convocado Luiz Henrique. É aquela matéria ainda, excelência, em que eu entendo que o tribunal deve tão somente reconhecer a prescrição sem analisar o mérito, e sou voto vencido, como já mencionei, e eu peço licença mais uma vez para reiterar a divergência. Em discussão, em votação, conselheiro Josué Cláudio. Acompanho a divergência. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com a relatora. Pator? Com a divergência. Por maioria, prevalece o voto do conselheiro convocado Luiz Henrique, que passa a ser o redator do acordo. Vossa Excelência apenas, só para... Vossa Excelência apenas reconhece a prescrição. Nesses 2 processos, especificamente, estou propondo também incluir a ciência ao Ministério Público do Estado do Amazonas. Então, reconheço a prescrição, não analiso o mérito, considerando prescrição prejudicial de mérito, e incluo a comunicação ao Ministério Público do Estado do Amazonas. Esse ponto eu divido, Vossa Excelência, mas também é um aspecto que não... E aí já não sei como vai sair este acordo, né? Porque podemos fazer isso por partes. Como devemos proceder aqui? Porque eu gostaria de acompanhar Vossa Excelência quanto à prescrição, mas não quanto a esta parte, porque me parece
que é meio incongruente. O tribunal, ao reconhecer a prescrição, eu sei que há outras ações, mas Eu retiro, então, Excelência, essa proposta. Vossa Excelência retira? Retiro, Facilita, então, a minha vida ao ter que dizer como o tribunal decidiu. Ok, Excelência. Muito obrigado, a Vossa Excelência. E, portanto, por maioria, prevalece a divergência, que passa a ser o conselheiro convocado, o redator do acordo. Registro que a presidência votou neste processo. Ainda o processo 14.235 de 2023, há de estar o conselheiro convocado Luiz Henrique, com a palavra relatora. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Reginaldo Nazaré da Costa. Ao analisar os autos, verifico que o recorrente alegou o edital em anexo do pregão presencial poderia ser obtido de forma gratuita através do requerimento enviado ao endereço eletrônico da Comissão de Licitações da Prefeitura de Anuri. Prova disso é que consta demonstrado que as 11 empresas que requisitaram obtiveram o edital, sendo que dessas 9 se habilitaram conforme a ata da sessão pública. Depreende-se dos autos que o cerne da celeuma em análise referente à não observância aos princípios da publicidade e transparência pública, em razão da suposta ausência de ampla disponibilização do edital do pregão presencial em análise, considerando, como já dito, que 11 empresas tiveram acesso ao edital e anexo do pregão presencial, esvaia-se que os possíveis elementos que efetivamente comprovem a má-fé do recorrente e macular a objetividade do processo licitatório. Neste viés, uma vez que inexistem elementos claros, o tribunal deve reconhecer que o gestor agiu de boa-fé, de forma que o regimento interno desta Corte de Contas prevê a possibilidade de deixar de aplicar as multas previstas no artigo 308, nos moldes descritos em seu parágrafo 4º, se houver justificativa que evidencie a inexistência de má-fé ou a ocorrência de força maior, como parecer acontecer neste caso. Dessa forma, mantenho meu voto no sentido de conhecer o recurso de reconsideração e dar parcial provimento, de modo a excluir a multa aplicada, mantendo os demais itens inalterados. É o meu voto. Palavra ao conselheiro convocado Luiz Henrique. Mais uma vez, Excelências, peço vênias à Sua Excelência Conselheira Iara para reiterar a divergência inserida no sistema. Em discussão, em votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanhe a relatora. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho a divergência. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com a relatora. Por maioria, prevalece o voto da relatora, vencidos os conselheiros Josué e o conselheiro relator. E eu, desculpe, o conselheiro convocado Luiz Henrique. Transfiro a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro para o julgamento do processo 10.358 de 2023.
reapregou o processo 10.358/2023, conforme mencionado por Vossa Excelência, não havendo manifestação de destaque, decidem os membros do Egresso Tribunal Pleno nos termos do voto do eminente relator. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Os demais processos da pauta da conselheira Yara Lins, não havendo destaques nem pedido de vistas, estão aprovados os votos. Pauta do conselheiro Josué Cláudio. No primeiro processo, há destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra, o relator. Trata-se do processo 15.530 de minha relatoria, cujo voto é conhecer e julgar improcedente a representação, haja vista a ausência de comprovação da ocorrência de irregularidades, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação de serviço pelo servidor com oferta e execução de cursos e treinamentos. Esse é o meu voto. Com a palavra, o conselheiro convocado Luiz Henrique. Obrigado, senhor presidente. Peço licença à sua excelência, conselheiro Josué, para manter a divergência inserida no sistema de julgamento. Obrigado. Em discussão, em votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho o relator, excelência. Conselheira Yara Lins. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com o relator. Por maioria, vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique, prevalece o voto do relator. Processo seguinte. 12.051 de 2022, com a palavra o relator. 12.051, né, excelência? 12.051. Obrigado. O processo 12.051 de 2022, sobre a prestação de contas anual da Prefeitura de Presidente Figueiredo, do exercício de 2021. Meu voto é no sentido de emitir parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas, com recomendações à origem, determinando o encaminhamento dos autos à Câmara Municipal para deliberação e autuação do processo autônomo de fiscalização de atos de gestão. Ainda, esse voto é acompanhado também pelo órgão técnico e pelo Ministério Público de Contas. Com a palavra, o conselheiro convocado Luiz Henrique. Mais uma vez, peço licença à sua excelência, conselheiro Josué, para manter o destaque inserido no sistema. Vossa Excelência, eu até fiquei curioso. Vossa Excelência pode me dizer, resumir qual é? Perfeitamente, excelência. A opinião é emitir parecer prévio recomendando a desaprovação das contas pelos fundamentos expostos e determinar a abertura de processo específico para os atos de gestão. Quais foram esses fundamentos, excelência? Vossa Excelência pode adiantar? Inobservância da transparência na gestão fiscal, especificamente pelo atraso na publicação do relatório resumido da execução orçamentária, em desrespeito à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Em discussão e votação, o conselheiro Júlio Pinheiro. Eu acompanho o relator, excelência. Conselheira Yara Lins. Acompanho o relator. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com o relator. Por maioria, vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique, prevalece o voto do relator. Nos demais processos da pauta do conselheiro Josué Cláudio, não há destaques nem pedido de vista, estão aprovados os votos. No processo 13.621 de 2023, há destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra, o relator. Trata-se de recurso de revisão interposto pelo senhor Julimar Neves Grana, presidente da Câmara Municipal de Silves, em 2018, em face de acordo desse Tribunal Pleno, exarado nos autos do processo 11.558 de 2019. Coadunando com o entendimento do órgão técnico, acato parcialmente as explicações trazidas pelo recorrente e voto por conhecer e deferir parcialmente o pedido de revisão, no sentido de excluir as restrições números 3 e 4, que compõem o fundamento para o julgamento pela irregularidade das contas e para aplicação de multa ao recorrente, e recomendar à Câmara Municipal de Silves que tome providências para a realização de concurso público que contemple o cargo com atribuição de atividades de advocacia pública, inclusive de assessoria e consultoria. Ademais,
voto por reduzir o valor da multa aplicada ao senhor Julimar Neves Grana para o mínimo legal, no importe de R$ 13.654,39. É como voto. Conselheiro convocado, Luiz Henrique. Peço licença à Sua Excelência, conselheiro Fabiano, para manter a divergência inserida no sistema de julgamento, Excelência. Em discussão e votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Yara Lins. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o relator. Por maioria, vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique, prevalece o voto do relator. Processo 14.182, de 2023. Também há destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra, o relator. Presidente, trata-se de recurso de revisão interposto pela Fundação Amazon Prev, em face de acordo exarado por esse tribunal nos autos do processo 10.701 de 2023. Concordando com ambos, o órgão técnico e o parquê, voto por conhecer e indeferir o pedido de revisão, mantendo a determinação de inclusão da parcela de gratificação de tempo integral aos proventos do aposentado Eleomar Nascimento Gama. Isso porque sobreleva-se que o interessado implementou mais de 7 anos percebendo a gratificação de tempo integral, anteriormente à revogação do artigo 142 da Lei Estadual 1762 de 86, pela Lei Complementar 30/2001, de modo que, a seu favor, converge o direito adquirido preceituado no artigo 5º da Constituição Federal, razão pela qual a gratificação de tempo integral deve ser incorporada aos proventos do interessado sob pena de causar insegurança jurídica. Com a palavra, o conselheiro convocado Luiz Henrique. Mais uma vez, Excelência, peço licença à Sua Excelência, relator, para manter a divergência. Em discussão e votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho o relator, Excelência. Conselheiro Yara Lins. Com o relator. Por maioria, vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique, prevalece o voto do relator. Nos demais processos do conselheiro Fabiano Barbosa, não há destaques nem pedido de vista, estão aprovados os votos. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Não há destaques nem pedido de vista. Aprovado. Pauta do auditor Mário Filho. Igualmente. Não há pedido de vista nem destaques. Está a proposta de voto aprovada. No processo 10.677, 2013. Quem gostaria de falar? Salvo engano, há 2 destaques de autoria do conselheiro convocado Luiz Henrique. Eu estou falando ainda do 10.677, 2013. Mas o erro foi meu, porque eu dei a entender que só tinha esse processo. Depois é que vi que havia outros. Me desculpe. No processo 12.559, de 2017, e 12.711, de 2017, há pedido de vista do conselheiro Fabiano Barbosa, vistas concedidas. No processo 10.258, 2021, a destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de um recurso de reconsideração, no qual propõe o voto no sentido de conhecer do recurso e dar de provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo senhor Henrico de Souza Falabella, tendo em vista as justificativas expostas na proposta de voto, e essa proposta é no sentido de excluir a multa aplicada no item 9.3 do acórdão primitivo deste tribunal. É a minha proposta. Com a palavra, o conselheiro convocado Luiz Henrique. Peço licença agora à Sua Excelência, relator, para manter a divergência no sentido de conhecer e negar provimento nos termos da fundamentação exposta, senhor presidente. Obrigado. Em discussão, em votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho o relator, Excelência. Conselheira Yara Lins. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho a divergência. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com o relator.
Por maioria. Passa a ser o relator. Por maioria. Prevalece a proposta de voto. Vencidos os conselheiros Josué Cláudio e Luiz Henrique. Obrigado. Processo 11.443, 2022. A destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique, com a palavra relator. Senhor presidente, nestes autos, a minha proposta de voto é no sentido de emissão de parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal a aprovação com ressalvas das contas anuais apresentadas pelo senhor Gamaliel Andrade de Almeida, responsável pela Prefeitura Municipal de Itapauá, exercício de 2021, com recomendações à Câmara e determinações à Prefeitura Municipal de Itapauá e ao Tribunal no sentido de abertura de processo autônomo para a avaliação das impropriedades dos atos de gestão do prefeito. De forma bastante resumida, esta é a minha proposta. Com a palavra o conselheiro convocado Luiz Henrique. Mais uma vez peço licença, Sua Excelência, o relator, para divergir nos termos da fundamentação inserida no sistema de julgamento, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com relator. Conselheiro Yara Lins. Com relator. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o relator. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com o relator. Por maioria, vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique, prevalece a proposta de voto. Nos demais processos do auditor Mário Filho, não há destaques nem pedidos de vista e os eventuais impedimentos não prejudicam o quórum. Estão aprovados os votos. Pauta do auditor Luiz Henrique. Não há pedido de vista nem destaque. Está aprovado o voto. A proposta de voto. Pauta do auditor Albert Furtado. No processo 13.255/2022, há embargos de declaração. Com a palavra do Ministério Público. Obrigada, presidente. Trata-se Presidente, desculpe interromper. Na verdade, vou tirar o processo para analisar melhor o destaque. Então, interrompido o julgamento, retirado o processo pelo próprio relator. Processo 15.639 de 2022. Também embargo de declaração. Com a palavra do Ministério Público. Trata-se de embargo de declaração e recurso de reconsideração interposto pelo Banco Bradesco contra o Acórdão 1245 de 2022 e o entendimento do Ministério Público em consonância com o eminente relator, no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos, visto que as questões aduzidas já tinham sido questionadas e devidamente analisadas no acórdão vergastado, e o qual deverá ser mantido em sua integralidade, uma vez que a apresentação desses embargos apresenta-se por mero inconformismo da parte, não para saneamento de eventuais vícios de contradição, obscuridade ou omissão no deciso. Alguma divergência? Neste processo, a presidência tem que votar, porque há um impedimento registrado da conselheira Yara Lins e do conselheiro convocado Luiz Henrique. E, portanto, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Josué Cláudio, conselheiro Fabiano e a presidência. Votando, a unanimidade, aprovar a proposta de voto. Nos demais processos, não, ainda não, calma. 12.931 de 2023, é um destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra o relator. Presidente, também retiro de pauta esse processo. Retirará o outro também? Sim. Processos 12.931 de 2023, 13.272 de 2023 estão retirados de pauta. Os demais processos em que não há destaque nem pedido de vista estão aprovados. Encerrada a pauta do dia, pauta administrativa.
na pauta administrativa da presidência, previamente disponibilizada, não houve destaques, mas podem ser feitos agora. Cuida-se de processos relacionados à retificação de concessão de licença especial, concessão de licenças especiais, concessão de abono de permanência, requerimento de concessão de férias e pagamento de benefício ao auditor, à conselheira, licença para tratamento de saúde de conselheiro, incorporação de vantagem pessoal. Chama atenção para 2 processos, 2 termos aditivos ao termo de convênio, firmado entre o Tribunal de Contas e a Secretaria Municipal de Educação, visando a prorrogação da sessão de servidoras, em que peço autorização ao Pleno para firmá-lo, e, por fim, concessão de auxílio funeral. Em discussão, não havendo oposição, estão estes processos aprovados. Transfiro a presidência à conselheira relatora, da conselheira Yara, para relatar o processo que se encontra na pauta. Também, excelência, o único processo que eu tenho de férias de conselheiro do presidente, e por não haver destaque, dou por aprovado. Muito obrigada. Obrigado. Relembrando que ainda nesta semana teremos, dia 9 de novembro, às 14 horas, a sessão especial para a concessão da medalha de honra de mérito concedida pelo Tribunal de Contas. Lembro também que ainda temos as seguintes sessões: do dia 14 de novembro, dia 21 de novembro e do dia 27 de novembro, neste mês, as últimas sessões da minha administração. E convoco, evidentemente, para nossa próxima sessão ordinária, no dia 14 de novembro, às 10 horas da manhã. Agradecemos a presença de todas as senhoras, todos os senhores, conselheiros, auditores, senhora secretária, senhora procuradora, muito obrigado. Tenham todos um bom dia.